Boa noite, meus queridos. Graça e paz. Hoje é Dia das Mães, é um dia especial e mais uma vez eu quero parabenizar todas as mães da nossa igreja. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre mães sábias. Mães sábias. E na história a gente vê alguns relatos de mães que agiram com muita sabedoria. Eu quero relatar algumas delas. Primeira, eu quero falar sobre Mônica. Mônica foi a mãe de Agostinho. Aos 22 anos, ela deu à luz a Agostinho. E Agostinho, quando era jovem, ele se aderiu a uma religião chamada maniqueísta. Era uma mistura de crenças, né? Babilônica, crença budista, iraniana e cristianismo. E ele então se enveredou por esse caminho e a mãe dele sempre orando por ele. A mulher muito sábia. E também ele se entregou aos prazeres da carne. Agostinho, ele se entregou totalmente ao pecado. Mas a mãe nunca desistiu de orar por ele. Aos 33 anos, Agostinho tem um encontro com Deus. Ele tem sua vida totalmente transformada. E diz a história que um dia uma mulher, uma prostituta, ia passando para o outro lado da rua e gritou: Agostinho, sou eu! E ele olhou para ela e disse: você é você, mas eu não sou mais eu. Que bênção, que alegria a transformação daquele homem. Uma outra mãe que eu quero relatar para vocês, ela chama-se Susana Wesley, mãe de Charles e John Wesley. Uma mulher que enfrentou muitas provações, muitas batalhas da vida. Aquela mulher teve 19 filhos e desses 19 sobreviveram 9. Diz a história que um dos filhos dela começou a falar com 5 anos de idade. Um outro morreu asfixiado enquanto dormia. Perdeu de uma só vez 2 crianças, 2 filhos gêmeos. E assim é um pouco, mais outras coisas que a história relata sobre ela. Mas uma coisa também que a história relata sobre Susana Wesley, que apesar de tantas lutas que ela viveu, que apesar de tantas angústias que ela passou, ela nunca abandonou a fé. E isto é ser sábia. Nunca deixar Jesus Cristo por conta das provações da vida. Diz a história que Susana Wesley, apesar dessas lutas todas que ela teve, essas que eu contei, mais outras que a história diz, ela nunca deixou de orar. Ela orava dia e noite pelos seus filhos. E qual é a mãe que não ora, né? Qual a mãe que não quer o bem dos seus filhos? E com certeza você também quer. Por isso, a gente precisa aprender a trilhar pelo caminho da sabedoria. E a mulher sábia é uma mulher que ora, é uma mulher que intercede pelos seus filhos. Diz a história também, essa está na Bíblia, de uma mulher que não aparece aqui o seu nome. Ela é chamada como mãe de Lemuel. Lemuel foi um rei e ele então relata, né, algumas coisas da sua mãe. Esse texto se encontra em Provérbios, né, capítulo 31, nós vamos estar lendo. E nesse texto a gente vai perceber aqui que a mãe de Lemuel também foi uma mulher sábia. E esse texto vai nos levar a refletir, né, também o que é ser essa mulher sábia. Primeiro, eu quero dizer que uma mulher sábia é uma mulher que se preocupa,
Uma mãe sábia é uma mãe que se preocupa em ensinar os seus filhos. Em Provérbios 31, verso 1, diz assim: Ditados do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe lhe fez. A mãe de Lemuel o exortou. Então, a primeira coisa que eu entendo de uma mãe sábia é uma mãe que aprende a exortar seus filhos, para o bem deles. Uma mãe que ensina os seus filhos, que transmite aos seus filhos os ensinamentos. Porque hoje, irmãos, irmãs, mães queridas aqui nessa noite, o que está acontecendo? Quem ensina as crianças hoje, uma boa parte das nossas crianças, elas são ensinadas pela televisão. Uma boa parte das nossas crianças, elas são ensinadas pela internet. Uma boa parte das nossas crianças, elas são ensinadas pela própria escola. Mas nesse texto aqui, Lemuel diz: eu recebi ensinamentos de minha mãe. Abraham Lincoln, um estadista norte-americano, ele disse assim: mãos que embalam o berço governam o mundo. Olha que importância do ensinar. Mãos que embalam o berço governam o mundo. Olha a importância, o fruto do ensinamento. Uma mãe sábia, ela ensina o que para os seus filhos? Primeiro, ela ensina o caminho de Deus. Ela ensina Jesus. Essa é a primeira coisa que toda mãe precisa ensinar aos seus filhos. Porque Jesus, ele é o caminho. Em João capítulo 14, verso 6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus, ele mostra o caminho. Ele é o próprio caminho. Portanto, a mãe sábia ensina aos seus filhos o caminho do céu. Ensina Jesus. Uma mãe sábia, ela ensina os seus filhos valores. Valores morais, valores éticos. Olha só aqui o que diz esse texto que Lemuel cita da sua mãe, no versículo 2. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destrói reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Então, a mãe de Lemuel aqui, ela passa conselhos, ela passa instruções de valores. Então, a mãe sábia ensina valores corretos para os seus filhos. Valores morais, valores éticos, valores que o mundo deturpou completamente. Então, a mãe sábia, ela resgata os valores de Deus, os valores cristãos, e transmite, aconselha, exorta os seus filhos. Uma mãe sábia é aquela que ensina a piedade cristã, ensina a justiça. Foi o que Lemuel cita aqui também nesse texto, no versículo 8, que diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. A mãe sábia ensina justiça, solidariedade, ensina respeito, ensina piedade cristã. Então, o ensinamento, ela faz parte desta sabedoria. E que quando essa criança crescer, ela tem uma bagagem, porque ela vai fazer a escolha dela. Mas ela vai ter uma bagagem
e é onde vai ter um peso muito grande na sua vida na hora dela tomar essas decisões quando estiver adulta, porque o ser humano ele tem um livre-arbítrio, mas a nossa função, a nossa obrigação é ensinar. Talvez quando Lemuel escreveu aqui essas palavras, sua mãe já tivesse morrido. Não sei. Por isso, a maior herança que uma mãe pode deixar para os seus filhos são os ensinamentos, são os valores cristãos, são os ensinamentos onde Deus sobressai na vida desta criança. Então é a melhor herança que uma mãe pode deixar. E essa é a mulher sábia. A mulher sábia não é aquela que se preocupa tanto com os bens materiais. Eu acho que tem que ter, a criança tem que ter tudo. Eu sou a favor que ela tenha de ter boas coisas. Mas a melhor delas, a herança maior, são os ensinamentos, são os valores eternos. Por isso, Abraham Lincoln disse, né? Mãos que embalam o berço são mãos que governam o mundo. Esse é o valor do ensinamento. E Provérbios 14:1 registra que a mulher sábia edifica a casa. Mas, apesar de estar focando hoje em mães, porque hoje é o Dia das Mães, mas essa palavra, ela é para todos. Essa palavra é para os pais também, essa palavra é para aqueles que não têm filhos, mas pretendem ter filhos. Essa palavra é para aqueles que vão se casar, aqueles que vão passar e vão ter essa experiência no futuro. O ensinamento tem que ser foco na sua vida para transmitir às crianças. E é necessário, então, para construir uma história melhor, para construir uma história diferente, para mudar a história desse mundo, é necessário que as nossas crianças hoje recebam ensinamentos eternos, recebam ensinamentos de Deus. Eu quero desafiar a cada mãe aqui nessa noite. Eu quero orar por você e desafiá-la a ser uma mãe sábia. Então, uma mãe sábia é aquela que se preocupa em ensinar o caminho de Jesus aos seus filhos. Uma mãe sábia é aquela que se preocupa em ensinar os valores cristãos, os valores éticos. Uma mãe sábia é aquela que se preocupa em orar pelos seus filhos e jamais desistir deles pela oração. Uma mãe sábia é aquela que se preocupa em ensinar a justiça, ensinar o respeito, ensinar a solidariedade, ensinar a piedade cristã. E que Deus abençoe a sua vida nesta noite, nesse dia tão especial que é o seu dia. Vamos orar? Pai, eu peço neste momento que o Senhor esteja abençoando todas as mães deste mundo, especialmente, Senhor, abençoa as mães da nossa igreja, aquelas mais novas como aquelas mais idosas. Que o Senhor esteja guardando a cada uma, que o Senhor esteja dando a cada uma a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que provém do Senhor. Por isso, Deus, eu as abençoo nessa noite cada uma delas, em nome de Jesus, que o Senhor dê a elas condições necessárias para conduzir a sua família no caminho do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém.